Olá, Santa Catarina tem quase 240 mil pequenos negócios industriais. Mais da metade são MEI. Mas há também um grande percentual de microempresas, 30%. Já as de pequeno porte correspondem a 7%. A indústria, aí levando em conta também a de grande porte, como todos os setores, tem vivido grandes desafios nos últimos anos. Depois da atividade econômica recuar em 2020 por causa da pandemia, o Estado voltou a registrar crescimento no ano passado, de 6,4%, a segunda maior expansão do país. Este ano, a produção industrial catarinense registrou um crescimento de 1,6% em maio, na comparação com abril. Com isso, segue em patamar superior ao período pré-pandemia. E o que esperar daqui para frente? Não somente das grandes indústrias, mas também dos pequenos negócios industriais. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o superintendente do SEBRAE, Carlos Henrique Fonseca, e o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Senhor Carlos Henrique, quais as regiões mais representativas dos pequenos negócios industriais? Nós temos hoje o maior peso das indústrias na região de Joinville, seguida de Florianópolis, depois é Blumenau, o Vale do Itajaí, Itajaí especificamente, município de Itajaí, e depois aqui é Palhoça e São José, ou seja, temos a grande Florianópolis, uma representatividade significativa também. Na verdade, o estado como um todo tem representatividade, mas esse se destaca um pouco, né? O mais importante citar, né, que a indústria catarinense é a mais diversificada de todo o país e distribuída territorialmente em toda Santa Catarina. Isso aumenta os nossos desafios. Então, nós também temos que atender de forma distribuída em todo o território catarinense. A gente vê aí Joinville e Florianópolis, na verdade, liderando o número de pequenos negócios, não é mesmo? Sim. Florianópolis e Joinville estão liderando. É importante citar daqueles 240 mil, 63% são microempreendedores individuais, ou seja, o que não é principal é a indústria, mas geralmente são prestadores de serviços para a indústria. Então, da cadeia de serviços que atende a indústria. Então, esses também são nossos clientes do SEBRAE. E o pequeno negócio, a microempresa e a EPP, onde demandam mais serviços por parte do SEBRAE. Então, o que a gente está procurando é levar esse atendimento diferenciado para o pequeno negócio, que o grande desafio do pequeno negócio hoje é a melhoria da produtividade. Então, a agenda da produtividade é primordial hoje no pequeno negócio, não só de Santa Catarina, para todo o Brasil, porque a diferença hoje no Brasil da competitividade do pequena empresa em relação à grande e a microempresa em relação à grande ainda é muito grande, muito aquém das médias dos principais países da OCDE. Senhor Mário, o que tem contribuído para a retomada do crescimento econômico nesse período pós-pandemia? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de aqui falar um pouco da indústria catarinense, né, mas indo direto à sua resposta, acho que nós temos que valorizar o empreendedorismo da população catarinense. O povo catarinense é um povo empreendedor, um povo que não se abate aí com as dificuldades e tem sempre demonstrado muita resiliência às dificuldades que se apresentam e tem recuperado rapidamente a sua condição de Estado líder, praticamente, no desenvolvimento industrial brasileiro. Quando nós olhamos aí a recuperação da economia catarinense no setor industrial, nós somos o primeiro estado que recuperou a sua indústria. Nós estamos hoje em níveis industriais acima do pré-pandemia, mostrando exatamente, então, que o povo catarinense, pela característica da sua indústria, uma indústria de base familiar, que reinveste todos os seus resultados no próprio negócio, tem feito com que a nossa indústria tenha se destacado. Isso está refletido também no índice de confiança do empresário catarinense, que nós medimos na Federação das Indústrias, e ele está sempre acima da média nacional. Então, tudo isso faz com que o Estado tenha essa economia mais desenvolvida do que a média brasileira e é muito puxado pelo setor industrial. O setor industrial é o setor que mais emprega no Estado. 34% dos empregos formais catarinenses são da indústria e quando nós olhamos o impacto todo que esse setor provoca em outros setores, a gente pode dizer que o Estado de Santa Catarina tem um crescimento muito baseado no desempenho industrial.
Senhor Carlos Henrique, em relação aos pequenos negócios, né, que muitas vezes também fornecem para as indústrias e fazem parte de toda essa cadeia, vocês têm percebido essa recuperação? Sim, com certeza. Todo o encadeamento produtivo das indústrias tem acompanhado o desenvolvimento das grandes empresas e das médias empresas. Então, isso é puxado pelas grandes empresas, pelas médias, mas a própria consumo e a venda do pequeno também nós vimos o crescimento ao longo desse semestre e a recuperação também no ano passado. Hoje estamos em níveis também acima de pré-pandemia. Eu citei o exemplo da recuperação, seu Mário, da produção industrial em maio. Nós temos números mais recentes, depois disso, assim, tem havido já, essa recuperação tem se mantido, tem continuado? Tem se mantido, logicamente que nós temos uma dificuldade, que é uma dificuldade mundial. Hoje há uma falta de alguns insumos, isso tem impedido o crescimento de alguns setores, né? Principalmente setores que têm componentes eletrônicos, têm uma grande dificuldade, mas nós estamos aí mantendo essa média de estarmos acima do desempenho brasileiro. Então, a indústria catarinense tem se destacado. E corroborando com o que o Carlos Henrique disse, é exatamente a questão da cadeia, né? Nós temos aqui no estado quase 98% de micro e pequenas empresas, no conceito do IBGE, que empregam em torno de 48% da massa salarial catarinense, mas a grande empresa ela não sobrevive sem a pequena empresa. Então é extremamente importante ter esse sistema tão saudável que temos aqui no estado de Santa Catarina. A grosso modo, nós podemos dizer que as microempresas empregam 25% dos trabalhadores, as pequenas empresas 25%, as médias 25% e as grandes 25%. Então há um equilíbrio muito interessante nessa questão e certamente que as indústrias de maior porte elas necessitam das micro e pequenas empresas para complementarem a sua cadeia de valor. Carlos Henrique, quais os segmentos que se destacam aí, né? A gente tem uma infinidade, né? E a pequena empresa também foi a que mais sofreu durante a pandemia também. E na recuperação não foi diferente, né? 7 em cada 10 empregos gerados na indústria o ano passado, no primeiro semestre, foi no pequeno negócio. Ou seja, também é a primeira a recuperar também no pós-crise. Mas os principais setores aqui de pequenas indústrias em Santa Catarina é o de confecção, seguida da indústria de alimentos. E o terceiro também é ligado ao setor têxtil, que são as facções, que prestam serviços muito para as médias e grandes empresas do setor têxtil. Quais os maiores desafios, né, que o senhor vê para os pequenos negócios nesse período pós-pandemia? O desafio nesses pequenos negócios que a gente está trabalhando fortemente é a agenda da produtividade. Nós temos cada vez mais... O primordial é mão de obra qualificada, que eu acho que é o problema de Santa Catarina. Nós temos uma taxa de desemprego de 4,5%, é a menor do país. Isso é pleno emprego. Quem está qualificado em Santa Catarina tem emprego. Então, para fazer frente a essa demanda de mão de obra, nós temos que melhorar a produtividade, ou seja, fazer mais com o mesmo. Então, nós estamos nessa agenda forte no SEBRAE, levando a melhoria de produtividade para o pequeno negócio e, obviamente, junto com as entidades como o SENAI, procurar qualificar a mão de obra para fazer atendimentos às demandas do setor industrial. Senhor Mário, até que ponto a desestruturação das cadeias logísticas e produtivas refletiram na elevação dos custos industriais, ao seu ver? Acho que esse é um ponto interessante que você está colocando, né? Santa Catarina é um estado competitivo, nós temos dito isso, porque quando nós olhamos do setor industrial, o principal destino das exportações manufaturadas, que é a característica da produção industrial catarinense, são os Estados Unidos. O segundo destino é a Europa, mostrando que nós somos sim um estado competitivo. Mas isso não impede, né, de nós considerarmos que nós temos grandes dificuldades na questão logística em Santa Catarina. Então, inclusive, a Federação das Indústrias, a cada 2 anos, ela não fez em 2020 por conta da pandemia, que é um ano atípico, nós medimos o custo logístico catarinense. Ele é um dos mais elevados a nível brasileiro e muito elevado quando se compara com os nossos concorrentes internacionais. Qual é esse custo para a gente? O custo logístico que nós determinamos, o último determinado, foi de 14 centavos por real faturado. Quando nós comparamos a média brasileira, em torno de 11 centavos por real faturado. E quando nós comparamos com o principal destino das exportações brasileiras, catarinenses, que são os Estados Unidos, é de 8,5 centavos por dólar faturado. Isso mostra um gap que tem que ser vencido com a melhoria da produtividade. Porém, quando a gente abre esse custo, 50% praticamente é custo de transporte e 50% está no processo produtivo. Então, como o Carlos Henrique colocou,
temos que trabalhar com a melhoria da produtividade para tornar a nossa indústria ainda mais competitiva. O senhor Carlos Henrique, o senhor até citou antes, né, mas a retomada da economia tem refletido de fato no aumento do número de empregos, ao seu ver? Sim, com certeza. Isso está diretamente mostrado com o crescimento do número de empregos na indústria. E nessa proporção de 7 para cada 10 empregos no pequeno negócio. Mas hoje nós temos um grande problema, como eu coloquei, que é a formação de novas, qualificação de trabalhadores para a pequena indústria. E a desestruturação da cadeia produtiva também com a pandemia, que os custos dos insumos encareceram muito e algumas empresas ficaram ao longo do caminho da pandemia e isso desestrutura a cadeia de valor de fornecimento também para as médias e grandes empresas. Quando a gente fala da qualificação, falta interesse do pequeno, do empreendedor ou que cursos a gente sabe que tem e hoje tem muito acesso também pelos meios digitais, né, pela internet, enfim. Tem dois tipos aqui. Primeiro é o resgate daquele trabalhador da indústria que é o querer trabalhar na indústria, não é? Que o pai trabalhador da indústria às vezes não quer que o filho trabalhe na indústria. Você tem que resgatar essa autoestima, porque hoje o trabalhador da indústria vai trabalhar com torno de controle numérico, é um computador. Então é outro panorama, outro ambiente de trabalho que era no passado. E também você precisa ter demanda também. Hoje o que está acontecendo é que você abre um curso e não consegue preencher as vagas, no caso do Senai. E a gente tem isso porque o nosso mercado não está crescendo. Se estivesse crescendo, a pressão em cima do emprego seria muito grande e isso traria uma inflação de custo de produção muito grande. Então, isso demanda da não vontade por parte dos jovens querendo trabalhar na indústria e também da pouca quantidade de pessoas desempregadas com interesse de procurar um emprego e formação. Na verdade, o senhor falou que não está crescendo tanto, né? Um pouco está crescendo, né? Seu Mário até queria comentar. Mas nós temos um ponto também, só para completar, sim, que é a implantação do novo currículo do ensino médio, ou seja, juntar o ensino médio tradicional com o profissionalizante, porque o ensino médio não está formando para o mercado. Então, nós temos um grande gap de estar formando jovens para o setor produtivo. E isso é fundamental para o futuro da nossa indústria, o futuro da produção industrial do país como um todo. Pois é, só retomando a questão do crescimento, a indústria catarinense registrou uma alta de quase 5%, foi 4,8%, na exportação de móveis de madeira. Vamos dar um destaque aí, né? Em comparação com o mesmo período do ano passado. O Estado até é líder nesse segmento, né? Como é que o senhor avalia, seu Mário, esse número e como estão as exportações nos outros setores? O Estado de Santa Catarina tem na madeira um dos itens importantes da sua pauta de exportação e o principal destino são os Estados Unidos e de diversas formas, tanto na madeira preparada para a indústria da construção civil, através das chapas compensadas, através dos castilhos de portas, mas também na área de imóveis, né? Então, Santa Catarina tem destaque no ramo imobiliário. Mas para que isso permaneça e até possa crescer, nós estamos fazendo um trabalho importante com a indústria moveleira para agregação de valor à sua produção. Nós mantemos as nossas florestas plantadas em Santa Catarina. Santa Catarina tem um dos melhores habitats para a floresta de pinos. Essa é o insumo principal da indústria madeireira e da indústria moveleira. Então, os móveis hoje são da base de pinos e é importante que a gente mantenha isso. E aí também alimenta um outro setor importante na pauta de exportação de Santa Catarina, que é a indústria de papel e celulose. Então é fundamental que a gente tenha políticas que incentivem o plantio dessas florestas para que a gente possa manter essa indústria de madeira. Saindo um pouquinho do segmento da madeira, que outros segmentos o senhor destacaria como relevantes, né, para a exportação do nosso estado? Bom, o líder nas exportações são carne de aves, seguido de carne de suínos. Depois, uma grande quantidade desses produtos de madeira são importantes, motores elétricos, blocos para motores produzidos em Santa Catarina. Então, há uma infinidade. Papel craft é um produto importante na pauta de exportação. Santa Catarina exportou no ano passado em torno de 10,3 bilhões de dólares. Se nós compararmos, por exemplo, com outros estados, nós somos um estado pequeno, mas um estado com uma vocação para exportação muito forte. Somos o 8º estado que mais exporta no Brasil, considerando aí que vários estados, como Mato Grosso, Goiás, têm uma pauta de exportação muito voltada no agronegócio, que traz divisas, mas não gera emprego, não paga imposto. A exportação catarinense é baseada em produto manufaturado, que gera emprego e que paga muito imposto.
Senhor Carlos Henrique, voltando um pouquinho à questão da educação, né, que acho um tema bem pertinente, já a sugestão para que no currículo escolar se comece a aprender sobre empreendedorismo, né? Como é que o senhor avalia essa questão e vê a importância disso? Nós temos trabalhado fortemente no ensino do empreendedorismo, desde o primeiro ano do ensino fundamental, com a parceria que temos com as cidades empreendedoras a nível de Estado, temos 110 municípios parceiros. No ensino médio com o governo do Estado, ou seja, todo o ensino médio também não é disciplina de empreendedor, na verdade a gente qualifica os professores na sua disciplina ensino empreendedorismo. Dentro da matemática, dentro do português, dentro da geografia, ele é transversal a todas as disciplinas. E também no nível superior. Nós definimos no último planejamento estratégico do SEBRAE de Santa Catarina, com a nossa gestão, que a nossa visão de futuro e missão é reduzir as desigualdades do Estado pelo empreendedorismo. A gente acredita que o empreendedorismo é que vai reduzir essas desigualdades econômicas que temos no nosso Estado. Senhor Mário, com relação à Fiesc, né, que programas a Fiesc tem voltado a essa questão da educação empreendedora para as pequenas indústrias? Bom, a Fiesc tem um papel fundamental na educação. Nós temos aí 120 mil matrículas no Estado. Certamente que a gente atende uma demanda que nos é apresentada. Estamos com a estrutura toda montada e preparada para atender essa grande demanda do Estado. Nós temos nós somos um centro universitário, temos uma educação que vai desde o ensino fundamental até a universidade, passando pela qualificação dos cursos técnicos, né, corroborando o que o Carlos Henrique falou. Há uma deficiência de profissionais habilitados nas áreas técnicas. Então, nós temos um papel importante com o Senai, com uma gama muito grande de cursos que tem alta empregabilidade. Eu queria ainda comentar na questão do serviço na indústria. Depois do sistema financeiro, é a indústria que paga os melhores salários. Então, há uma grande oportunidade. Quando se faz um curso técnico, você tem emprego, garantia de emprego e com a remuneração adequada. Carlos Henrique, o SEBRAE tem noção de quantos pequenos negócios industriais são atendidos pelo SEBRAE hoje aqui em Santa Catarina? Nós estamos trabalhando, a nossa meta, e estamos atingindo agora nesse último ano de gestão, era chegar no market share de 50% dos pequenos negócios, 1/3, 33% das microempresas e 25% dos microempreendedores individuais. Nós estamos hoje em Santa Catarina em torno, um pouco abaixo de 1 milhão de micro e pequenas empresas. Então, nós no setor industrial devemos estar em torno de, na média, em 30%, que de 30% a 35% que são, na sua maioria, microempresas. Quer dizer, é bastante, mas a meta é conseguir cada vez mais, né? É um desafio, como falamos há pouco, a distribuição geográfica e também só conseguimos fazer esse atendimento em maior escala com os parceiros. Então, a gente tem procurado muita parceria das entidades patronais, das federações das indústrias, no caso das indústrias, porque só assim nós podemos chegar na ponta e atender melhor os nossos clientes. E é importante citar, só para completar, que é fundamental esse trabalho em conjunto que a gente está intensificando, né, Mário? Porque os clientes são os mesmos. Hoje, 93% das indústrias são micro e pequenas indústrias. São clientes da Federação e do SEBRAE. Então, o que a gente está procurando não é mais do que um alinhamento dos orçamentos, das iniciativas, é fazer o planejamento juntos. Ou seja, botando o cliente no centro, o que nós podemos atender pelo SEBRAE, o que a Federação e suas entidades podem atender para melhor desempenho e melhor resultado das nossas empresas. Bem, o papo está muito bom, mas nós faremos um rápido intervalo e voltaremos em seguida para saber das parcerias entre a Fiesc e o SEBRAE. Estamos de volta e hoje conhecendo um pouco mais da parceria de sucesso entre o SEBRAE e a Fiesc. Senhor Carlos Henrique, como vemos na indústria, né, os pequenos negócios estão percebendo a necessidade de se aprimorar e investir no mercado internacional? Sim, isso é um ponto que nós temos que melhorar a nível de Brasil e a nível de Santa Catarina. A nível de Brasil, hoje, o pequeno negócio representa 99% do número de empresas e quase 30% do PIB. E participa somente com 1% do volume de exportações. E Santa Catarina é o dobro, mas é muito pouco. Ou seja, aqui em Santa Catarina o percentual de empresas é praticamente o mesmo também. Participa com 40% do PIB e participa somente com 2% do volume de exportação. Então é fundamental
país como um todo melhorar esse volume, a participação do pequeno negócio nas exportações. Então, e o pequeno negócio, mais ainda, ou seja, além de abrir mercado, ele também trabalha na agenda da melhoria da produtividade, porque se ele consegue competir no mercado mais exigente, ele vai ser mais competitivo aqui dentro também. E a nossa pauta no programa Go to Market, que lançamos junto com a Federação das Indústrias, o objetivo é reverter esse quadro, ou seja, ampliar o número de micro e pequenas indústrias exportando. Nós estamos conseguindo alavancar bastante esse programa e estamos apostando na melhoria desse indicador de participação do pequeno negócio nas exportações. Mas, como falamos em mercado internacional, nós falamos nas duas frentes, na importação de insumos para baratear a produção e na exportação de produtos acabados. E a principal pauta é a produtividade, porque se o nosso pequeno empresário não estiver lá fora, vai ter um concorrente aqui dentro. E se ele não for produtivo, ele vai perder mercado e não vai conseguir sobreviver. Senhor Mário, como a Fiesc tem participado desse programa de internacionalização? Bom, nós temos uma parceria bem interessante com o SEBRAE, né, com esse programa Go to Market. Na verdade, a Federação das Indústrias desenvolveu uma plataforma para identificar o grau de conhecimento, né, a qualidade do empresário no sentido da exportação. Então, a gente identifica esse grau de maturação do empresário e transmite ao Senai, ao SEBRAE, que possa, então, fazer o trabalho de readequação desse empresário para que ele possa atingir o mercado internacional. Extremamente importante, eu acho que o momento é extremamente favorável aos empresários, já que há uma visão mundial, né, de que essa dependência que nós tínhamos da China, ela deve ser eliminada. Então, Santa Catarina, pela pujança do seu setor empresarial, notadamente na área industrial, tem condições de suprir uma parte, em pequena escala, evidentemente, mas extremamente importante para nós, suprir uma parte do que se vinha da China e de outros países asiáticos. Então, isso é um movimento global, toda uma reindustrialização dos países, e nós temos, então, pela competência industrial que tem no Estado, independente de ser pequena ou micro ou grande empresa, acho que essa pauta de exportação é extremamente louvável para que possamos praticar. Esse é o grande momento para que a indústria catarinense possa ter um incremento na sua participação no mercado internacional, melhorando a qualidade do seu produto e ganhando mercado interno também pela qualificação, como o Carlos Henrique colocou. Carlos Henrique, muitas vezes o pequeno empresário fica com receio, acha que exportação não é para ele. Isso é uma mentalidade que tem que mudar, né? Ele acha que está muito longe do alcance dele, mas o que a gente trabalha por trás desse exame de maturidade, porque esse teste de maturidade feito pela federação vai indicar vários pontos e oportunidades de melhoria para o empresário. Daí a gente entra com a consultoria, onde a gente subsidia até 70% dessa consultoria para que o empresário melhore o produto, o processo, a apresentação do produto final para a venda, a abertura de mercado com missões internacionais, participação em feiras, ou seja, essa oportunidade que o Mário colocou é fundamental. Nós temos hoje uma grande oportunidade a nível de mercado internacional com essa mudança da cadeia de valor, ou seja, a cadeia de fornecimento se viu muito frágil, dependendo muito de um país como a China durante a pandemia, e essa oportunidade é muito grande para o Brasil, principalmente o estado industrializado como Santa Catarina. Senhor Mário, o projeto Inova Mais Indústria foi criado para oferecer consultoria às micro e pequenas indústrias, né, catarinenses. Quantas já se beneficiaram desse projeto? Em que pé está isso aí? Bom, há um grande crescimento, né? Eu acho que o Estado catarinense, o empresário catarinense é um empresário inovador por natureza. Então, nós temos tido um grande sucesso nesse programa e contamos muito aí com a questão da parceria com o SEBRAE para que a gente possa realmente levar o quesito inovação para o empresário catarinense conseguir ter esse programa de inovação cada vez mais elevado. A gente tem até um dado aqui, o objetivo, é claro, é estruturar o processo de gestão e inovação, pelo menos 100 empresas com faturamento anual de até 3,6 milhões. É mais ou menos por aí? Exatamente. Esse é um programa que tem, né, na verdade, dentro da nossa gestão na Federação das Indústrias, nós falamos de inovação para todos os níveis. Então, a palavra inovação deve ser uma constante na cabeça do empresário e certamente que há programas específicos para o grau de complexidade e também para o porte da empresa. Essa participação com o SEBRAE para as pequenas e microempresas é fundamental
que se leve a inovação também para esse segmento. Senhor Carlos Henrique, conta para a gente como é que funciona o programa Como Anda a Sua Empresa. O que nós estamos procurando no Sebrae, cada vez mais nós somos provedores de solução. Entender mais do que ninguém a necessidade do pequena empresa e identificar no mercado os provedores de solução. Não necessariamente são só as nossas soluções, é levar essa solução e ajudar a aplicação dessa solução nas empresas. Então, o caso, esse Como Anda a Sua Empresa, é um diagnóstico, ou seja, nós atuamos de forma gratuita na empresa para fazer um diagnóstico de quais suas necessidades. Na sequência, a gente entra com agentes locais de inovação, que é uma assistência técnica dentro da empresa, onde esses agentes são bolsistas do Sebrae e vão a fundo nessa necessidade identificada no questionário do CASE. E a partir desse diagnóstico entram as consultorias. Daí a gente entra especificamente com as consultorias de inovação através do Sebrae Tech. E o resultado começa a aparecer depois disso, né? Sim, com certeza a gente mede o antes e o depois e o ganho de produtividade depois da intervenção. Senhor Mário, como o senhor acha que o mercado, a indústria deve se comportar nesse segundo semestre, agora nesse pós-pandemia? Nós sempre temos uma visão otimista aí pelas características do empresário catarinense. Nós acreditamos que nós vamos seguir com esse crescimento acima da média nacional. Todos os indicadores em Santa Catarina mostram nessa condição. Somos o estado que tem a menor taxa de desemprego. Na sua grande maioria, as empresas estão com faturamento bastante alinhado com o seu orçamento previsto no início do ano. Então, a nossa visão, a economia deve se recuperar, notadamente agora com a redução dos custos pela redução do frete em função da diminuição dos custos de combustíveis. Então, uma série de fatores que podem agilizar aí o crescimento da nossa indústria. Tem o aspecto da eleição, sempre é um período mais difícil, uma certa indefinição, mas dada aí o que nós comentamos, aí, a intenção de investir do empresário catarinense, ela se mantém positiva e mostrando que nós acreditamos que o crescimento vai ser continuado nesse segundo semestre. Vai ter crescimento, nem que seja em poucos pontos percentuais, mas vai ter. Inclusive, é importante ressaltar que, inclusive, as questões aí das previsões de crescimento do PIB brasileiro estão muito acima do que estavam previstos no início do ano. Então, há uma consideração da maioria dos bancos de que o crescimento do PIB brasileiro seja na ordem de 2%. Não é um PIB a ser comemorado, mas diante do quadro recessivo que se apresenta a nível mundial, acho que o Brasil tem que comemorar, estar recuperando, e 2% de crescimento nesse contexto realmente é um bom crescimento. É importante também citar, Mário, que todas as revisões do Boletim Focus é para crescer, não é para reduzir a expectativa de crescimento, num momento de muita instabilidade, que seria um momento de eleição, mas com certeza não só a redução do custo do frete do combustível, mas também a injeção de recursos com a PEC, com o aumento dos benefícios também, isso vai gerar principalmente no pequeno negócio, aumenta o consumo das famílias e isso repercute também no crescimento econômico. Carlos Henrique, a gente sabe que o aumento da produtividade é fundamental para tornar as empresas mais ágeis, né? Explica para a gente como é que funciona o programa Agiliza, né? Como é que ele contribui para isso? O Agiliza é uma parceria nossa com a Federação das Indústrias também, que queremos levar e mostrar para o pequeno empresário, que ele é 100% gratuito, subsidiado pelo Sebrae e operado pelo Senai, onde a gente se compromete de escolher um processo dentro da indústria e melhorar no mínimo em 15% a sua produtividade. Nós temos conseguido, já dessas 800 empresas, já estamos atuando em 431 empresas e conseguimos resultados em torno de, em média, em 27% de ganho de produtividade. Então, isso é bem acima que se esperava e mostrando para as empresas que é mais uma entrada no cliente, na empresa, mostrando que é possível melhorar a sua produtividade e demonstrando em um processo. E, a partir daí, levar toda a empresa essa melhoria de produtividade. É subsidiado pelo Sebrae, mas é operado pelo Senai, né? Qual que é a participação do Senai aí? O Senai entra exatamente nessa capacitação, né, no trabalho, na consultoria para a melhoria da produtividade das empresas. Esse ganho de 15% é uma meta, mas nós temos aí visto que o ganho tem sido bem maior do que esses 15%, muito no que o Carlos Henrique colocou dos 27% de algumas empresas têm conseguido
de ganho de produtividade. Carlos Henrique, você até citou sobre o ALI, que é o agente de inovação, né? Mas vamos explicar um pouquinho mais para o nosso telespectador, o futuro empreendedor que está nos vendo, como é que funciona o ALI? O Sebrae ampliou muito esse ano a assistência técnica. Então, nós tínhamos o ALI, o agente local de inovação, que ia na empresa e identificava pontos necessários para a inovação, e eram 80 agentes. Hoje nós ampliamos para 242 agentes, onde vai ter um ALI voltado para o apoio financeiro, voltado para o ecossistema de inovação, voltado para desenvolvimento territorial, ou seja, ele é gratuito, fica um tempo dentro da empresa, identifica as suas necessidades e depois, junto com o empresário, prioriza as ações que vão ser tomadas. E sempre essas ações de consultoria são subsidiadas pelo Sebrae, que podem ser subsidiadas em até 70%. Então, esse agente tem trazido resultados surpreendentes. As empresas que nós temos trabalhado com a ALI e também no Brasil Mais Produtivo, que é uma parceria do Sebrae com o Ministério da Economia, onde Santa Catarina tem o maior número, inclusive fisicamente, que São Paulo, de empresas que nós atuamos na melhoria da produtividade, tem conseguido produtividades acima de 60% de ganho de produtividade. Senhor Mário, qual o recado que o senhor deixa, né, para os empreendedores das micro e pequenas indústrias que estão nos vendo agora? Eles podem contar com o apoio da Fiesc nesse segundo semestre? Eu acho que é extremamente importante a tua colocação. Nós queríamos incentivar, né? Estamos de portas abertas para receber o pequeno e micro empreendedor, uma parceria com o Sebrae extremamente importante. O compartilhamento com o representante de outros setores também é fundamental. E é uma oportunidade do pequeno e microempresário se integrar nessa cadeia de valor que é tão importante, para que nós possamos aí trazer nosso Estado de Santa Catarina uma participação ainda maior na produção das pequenas e microempresas. Então, estamos aí muito confiantes de que podemos ajudar, temos essa certeza de que podemos ajudar a inserir o pequeno e microempresário no mercado internacional, melhorar a sua produtividade, partir para novos produtos através de inovação na sua produção. Então, estamos abertos aí para recebê-los e temos grande possibilidade de melhorar a sua produtividade e o seu desempenho econômico. Carlos Henrique, muitas parcerias de sucesso já surgiram, a gente espera que outras venham. Qual a mensagem que fica dessa parceria entre Sebrae e Fiesc para o segundo semestre desse ano? O mais importante é quando você coloca o cliente no centro e você identificar as necessidades do cliente e os parceiros se unem para prover essas soluções, não tem limite. Eu acho que todas as necessidades da pequena indústria, procurem o Senai, procurem o Sebrae, que a gente em conjunto, a gente vai procurar um caminho, uma solução para ajudar o empresário. Podemos não ter ela pronta, né, Mário? Mas com certeza nós vamos estar apoiando o empresário para melhorar a sua produtividade, para melhorar o seu resultado. O mais importante é a última linha ali, o que realmente vai trazer de retorno para o pequeno empresário, que só temos a agradecer e elogiar o grande empreendedorismo do povo catarinense, que aumenta os desafios, o número de novas empresas que surgem no mercado anualmente. Não é fácil e nós estamos trabalhando aí para manter esse market share e melhorar cada vez mais a competitividade da nossa economia. Senhor Carlos Henrique, senhor Mário, muito obrigado pela participação no nosso programa. Desejamos sucesso e que o segundo semestre traga novos empreendedores aí para o nosso estado, também na área da pequena indústria. Obrigado. Muito obrigado. O programa Nossa Economia de hoje termina aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!